Paz de Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje não, essa semana eu escrevi alguma coisa sobre Deuteronômio 12 e gostaria de falar com os irmãos. Lembrando que Deuteronômio é o livro que Moisés escreve já pouco antes da sua morte, pouquíssimo tempo antes dos hebreus passarem o Jordão e possuírem então Canaã. Moisés já está terminando o seu ministério e deixando um compilado de instruções que recebeu de Deus para o povo. A nação de Israel está sendo munida de informação, recebendo tudo o necessário para então entrar, possuir Canaã e servir a Deus ali. Meus irmãos, enquanto o povo estava no deserto, eles tinham um costume que precisaria ser mudado ao entrar em Canaã. É sobre este costume que nós falaremos. Deuteronômio, capítulo 12, farei a leitura aqui dos versos 5 ao 14, onde diz assim: Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor, o vosso Deus. E vos alegrareis em tudo o que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor, vosso Deus. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso, e na herança que vos dá o Senhor, o vosso Deus. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis então tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos e vossas servas, e o levita, que está dentro das vossas portas, pois conosco não tem parte na herança. Guarda-te, que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Meus irmãos, isto é o que encontramos em Deuteronômio, capítulo 12, dos versos 5 ao 14. Enquanto o povo de Deus, a nação de Israel, estava no deserto, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor onde eles estavam. Não faziam rigorosamente em um local específico. Porém, meus irmãos, a ordem era que quando eles entrassem em Canaã, eles deveriam oferecer somente sacrifícios, holocaustos, oferta alçada, dízimo, no lugar onde o Senhor então iria determinar, lugar esse onde habitaria o nome de Deus. Então esta é a grande mudança. Enquanto eles estavam no deserto, eles faziam as suas ofertas a Deus onde eles estivessem. Quando entrassem em Canaã, seria somente no lugar onde o Senhor escolhesse e onde habitaria o nome de Deus. Ou seja, o lugar onde os israelitas deveriam cultuar a Deus era somente onde tivesse o nome de Deus. Lembrando que o culto a Deus não poderia ser de qualquer forma, nem deveria ser em qualquer lugar, e nem muito menos da forma que os pagãos faziam aos ídolos. Deveria ser da forma prescrita nos escritos que Moisés então estava deixando, lembrando sempre que no lugar onde habitasse
o nome de Deus onde o Senhor escolhesse. Meus queridos, nós sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homem. Porém, na antiga aliança, o lugar que representava a habitação de Deus, o nome de Deus, era assim, um lugar físico. Mas hoje, na nova aliança, o nome de Deus não habita mais em um lugar físico, mas em uma pessoa, a saber, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Temos alguns textos que nos mostram isso, porém destaquei apenas alguns. No livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 42, no verso 1, há um texto profético sobre o Senhor Jesus, e diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, lhe trará justiça aos gentios. No evangelho escrito por João, no capítulo 10, no verso 30, o próprio Senhor fala: Eu e o Pai somos um, mostrando assim a unidade do Pai e o Filho, mostrando que o nome do Pai está sobre ele. Em Mateus, capítulo 1, no verso 23, Mateus usa uma profecia do profeta Isaías e diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Para finalizar, Colossenses, capítulo 1, verso 19, Paulo fala assim: Porquanto foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse corporalmente toda a plenitude do Pai. Meus amados, da mesma forma que os hebreus não podiam ter o culto a Deus em outro lugar, lá em Canaã, a não ser onde habitasse o nome de Deus, nós hoje, como igreja, também não podemos cultuar a Deus, a não ser em Cristo, onde está o nome de Deus. E da mesma forma que os hebreus só podiam adorar a Deus da forma prescrita por Moisés e não imitando os pagãos, também só podemos adorar a Deus da forma encontrada, prescrita nas Escrituras Sagradas. Seja ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos e pelos profetas, crendo em tudo que se encontra nas Escrituras. Tanto o nosso culto racional, ensinado por Paulo, que é ter a nossa vida como sacrifício a Deus, como os nossos cultos públicos, que é em igreja, devem ser centrados em Cristo. Os nossos hinos precisam falar de Cristo. Nossa oração precisa falar de Cristo. A pregação deve ser centrada em Cristo. Afinal, Ele, Cristo, é onde habita o nome do Pai, onde habita toda a plenitude do Pai. Meus irmãos, se os nossos cultos não estiverem centrados em Cristo, poderíamos até estarmos reunidos, mas não estaremos fazendo como o Senhor nos ensinou. Poderá até nos fazer bem, talvez massagear o nosso ego, poderá até nos dar uma sensação de bem-estar ou de dever cumprido, fui para a igreja, mas não está sendo para a glória de Deus. E não podemos adorar a Deus da forma que achamos certo, ou da forma que julgamos ser bom, mas devemos adorar a Deus em Cristo, ou seja, o nosso culto girando em torno do próprio Cristo. Alguns vão para a igreja e quando voltam felizes, eufóricos. Nossa, hoje foi pregado bênção. Glórias a Deus. Mas a pergunta, foi pregado Cristo? Nossa, hoje foi maravilhoso, foi pregado prosperidade. Glórias a Deus. Mas a pergunta fica, foi pregado Cristo? Nossa, hoje foi maravilhoso, foi libertação. Glórias a Deus. Mas a pergunta ainda fica, foi pregado Cristo? Meus irmãos, a Bíblia
palavra de Deus fala de prosperidade, fala de libertação, fala de bênção. E não é errado pregar sobre esses temas. Porém, a mensagem central da Bíblia é Cristo, é o Evangelho. Então, meus irmãos, não esqueçamos o nosso culto racional, que é a nossa vida em sacrifício a Deus, e o nosso culto público, que é estar em igreja, precisa ter Cristo como centro. Precisa ser para a glória de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe.